Desejo apenas que todas as nossas orações sejam ouvidas rápidas e abundantemente, e que muitas outras orações sejam acrescentadas às que já oferecemos. A parte mais memorável das últimas conferências é a que se refere à Santa Comunhão, no poder da oração. Espero que possamos manter a nossa posição e crescer com mais fervor e maior persistência na oração. O crente é invencível quando dobra os seus joelhos. Antes de desenvolver esta mensagem, meditei nela durante muitos meses e tenho a certeza de que é o fruto de muita oração. Gostaria de poder pregar bem numa ocasião tão importante e utilizar a melhor linguagem possível. No entanto, como dizia um de nossos irmãos ao orar, desejo estar inteiramente nas mãos do Senhor, não só neste assunto como em qualquer outro. Eu até nem hesitaria em gaguejar, se isso contribuísse para realizar melhor o propósito de Deus. Até perderia de bom grado todo o poder de comunicação, se, pela ausência de palavras humanas, vocês se alimentassem melhor com aquele alimento espiritual que só nele encontramos e que é a palavra do Deus que se fez carne. Visto que me dirijo a comunicadores, posso dizer que estou convencido de que devemos preparar-nos diligentemente e tentar fazer o melhor no serviço do nosso grande mestre. Creio que aprendi isso quando li sobre um grupo de heróis gregos que, ao guerrearem contra os persas, defenderam um desfiladeiro. Dizia o autor que um espião, depois de ter visto o que se passava, voltou ao seu grande rei, a fim de lhe contar como os inimigos eram criaturas miseráveis, porquanto estavam preocupados com o arranjo de seus cabelos. O monarca, contudo, viu os fatos à verdadeira luz, quando compreendeu que, se um povo se ocupava com os arranjos dos cabelos antes de ir para a batalha, era porque dava grande valor às suas cabeças e não se curvariam a uma morte covarde. Se formos muito meticulosos em empregar a nossa melhor linguagem, quando da proclamação das verdades eternas, levamos os nossos adversários a concluir que somos ainda mais cautelosos com as próprias doutrinas. Não devemos ser soldados negligentes quando temos à nossa frente uma grande batalha. Temos de avançar sem medo para lutar contra as falsas doutrinas, contra o mundanismo e contra o pecado. E, por conseguinte, a nossa linguagem não deve ser o fruto de fervor desorganizado, mas de princípios bem sólidos. Não deve ser desordenada, visto que almejamos ser vencedores. Executem bem o trabalho no presente, para que todos vejam que vocês têm a intenção de nunca se afastarem do objetivo. Eu penso, irmãos, que quando temos de fazer uma grande obra para Cristo e intentamos fazê-la, não devemos ir para o púlpito ou para a plataforma da frente e dizer a primeira coisa que nos vem à boca. Se falamos em nome de Jesus, devemos fazê-lo da melhor maneira possível, apesar de, bem o sabemos, os homens não serem atingidos pelo brilho do escudo, nem pela beleza dos cabelos. É necessário, porém, um poder maior para penetrar nas armaduras. Elevo os meus olhos para o Senhor dos Exércitos, que Ele defenda o justo. Mas eu seguirei em frente, com todo o cuidado e sem a mínima dúvida. Nós somos fracos, mas o Senhor nosso Deus é poderoso, e a batalha é mais dele do que nossa. Acertadamente. Sinto-me consolado pelo fato de saber que, ainda que eu não fale adequadamente sobre o meu tema, o próprio assunto em si já lhes transmitirá alguma coisa. Já existe algo de positivo quando principiamos um bom tema. Não se deve falar sobre um assunto que não tenha importância prática. Como dizia alguém no passado, é inútil abordar-se um tema que em si mesmo não é relevante. Os temas por mim tratados têm relação à obra da nossa vida, a cruzada contra o erro e o pecado, na qual estamos envolvidos. Espero que todos aqui se revistam da cruz em seu coração e estejam empenhados em trabalhar e enfrentar perigos por Cristo por sua cruz, e não descansem enquanto não virem a derrota de todos os inimigos de Cristo e a plena satisfação da vontade dele.
Os nossos pais costumavam falar sobre a causa de Deus e da verdade. É por este motivo que estamos armados, os poucos contra os muitos, os fracos contra os fortes. Ó, sermos considerados bons soldados de Jesus Cristo. Há três coisas da maior importância neste momento. Na verdade, elas sempre estiveram e hão de estar na linha de frente pela sua utilidade prática. A primeira é o nosso arsenal, que é a palavra inspirada. A segunda é o nosso exército, a igreja do Deus vivo, a chamada por Ele próprio e que devemos dirigir sob as ordens do nosso Senhor. E a terceira é a nossa força, com a qual usamos o escudo e empunhamos a espada. O Espírito Santo é a nossa força para atuarmos, sofrermos, servirmos, lutarmos e vencermos. Este terceiro tema é de importância vital e, ainda que coloquemos em último, devemos classificá-lo em primeiro. O nosso arsenal. Vamos começar com o nosso arsenal. Este arsenal, para mim, é a Bíblia e espero que o seja para cada um de vocês. Para nós, a Sagrada Escritura é como a Torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, que são a defesa dos homens poderosos. Se quisermos armas, temos de buscá-la nas Escrituras e só nas Escrituras. Quer busquemos a espada de ataque, quer o escudo de defesa, nós os encontraremos somente nas páginas do livro inspirado. Se outros têm qualquer outro paiol, eu confesso desde já que não tenho. Se eu puser de lado este livro, não tenho mais nada para pregar. E, na verdade, não terei mais desejo de pregar, se não puder continuar a expor os assuntos que encontro nestas páginas. Há mais alguma coisa que vale a pena ser pregado? Irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro que procuramos, e a Escritura é o único campo onde podemos cavar para encontrá-lo. Nós não necessitamos nada mais do que aquilo que Deus achou próprio revelar. Há certas pessoas de espírito errante que só se sente bem quando saem a vaguear em todas as direções. Elas anseiam por algo que, penso eu, nunca encontrarão enquanto tiverem essa inclinação, quer seja do alto dos céus, quer debaixo da terra, quer nos mares. Elas nunca descansam, porque não querem aceitar uma revelação infalível. Por conseguinte, estão destinadas a vaguear através dos tempos e da eternidade, sem encontrarem uma cidade onde habitar. Elas regozijam-se momentaneamente, como se ficassem satisfeitas com o seu último brinquedo, mas dentro de alguns meses, divertem-se em despedacinho ostentado com prazer. Sobem ao monte apenas para descerem de novo. De fato, essas pessoas dizem que a busca da verdade é melhor do que a própria verdade. Elas gostam mais de pescar do que do próprio peixe, o que pode muito bem ser verdade, visto que seu peixe é pequeno e cheio de espinhas. Estes homens são tão hábeis em destruir suas próprias teorias como o são certos mendigos em rasgar as suas próprias roupas. Começam sempre de novo, vezes sem conta. Estão sempre a cavar os alicerces de sua própria casa. Eles devem ser bons em construir alicerces, porque desde que os conhecemos, nunca passaram do início. Eles são como um objeto rodopiando ao vento, ou como o mar agitado por longos períodos, cujas águas lançam à superfície lodo e sujeira. Embora a sua nuvem não seja aquela que manifesta a presença divina, sempre está se movendo diante deles. Mal acabam de levantar a sua tenda e é tempo de mudar novamente. Essas pessoas nem sequer estão procurando uma certeza. O seu prazer consiste em evitar toda a verdade estabelecida e em procurar qualquer vislumbre de especulação. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Quanto a nós, ancoramos no porto da palavra de Deus. Aqui estão a nossa paz, a nossa força, a nossa vida, o nosso estímulo, a nossa esperança, a nossa felicidade. A palavra de Deus é o nosso ultimato.
Nós a temos aqui. A nossa razão grita: achei. A nossa consciência afirma que a verdade está ali. O nosso coração pode canalizar para a palavra todas as afeições e, por conseguinte, nós descansamos. Se a revelação de Deus não fosse suficiente para a nossa fé, que mais se poderia acrescentar? Quem pode responder a esta pergunta? O que poderia qualquer homem acrescentar à palavra sagrada? Um pensamento momentâneo nos levaria a rejeitar com desprezo quaisquer palavras humanas, por mais atraentes que fossem, caso se propusesse acrescentá-las à palavra de Deus. O tecido não consistiria em uma só peça. Poderia alguém pôr remendo numa vestimenta real? Ou até mesmo juntar a imundícia das ruas ao tesouro de um rei? Seria ainda alguém capaz de misturar as pedrinhas de uma praia aos diamantes de uma mina repleta de riquezas? Parece extremamente absurdo pensarmos em pregar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. No entanto, enfrentamos uma geração de homens que estão sempre a querer descobrir para suas igrejas um novo estimulante e um novo evangelho. A colcha de suas camas parece não ser suficientemente longa, e eles não hesitariam em pedir emprestado 1 ou 2 metros de linha ou lã aos agnósticos ou até mesmo aos ateístas. Bem, se houver qualquer força espiritual ou poder celestial, além do que é relatado neste livro, penso que podemos bem passar sem eles. Na realidade, representaria tal ignomínia que estaríamos melhor sem eles. A Escritura, no seu próprio campo, é como Deus no universo, autossuficiente. Nela são revelados todo o poder e luz que o homem carece em sua vida espiritual. Ouvimos falar de outro poder movedor além daquele que está nas Escrituras, mas acreditamos que tal força não passa de uma vã pretensão. Imaginemos que um trem descarrilhou ou que, por algum motivo, está impossibilitado de prosseguir viagem, e um grupo de operários chega para eliminar os problemas. Trazem as máquinas para remover o grande obstáculo. A princípio, parece não haver o mais leve movimento. A força da máquina não é suficiente. Mas, ouçam, um garotinho teve uma ideia e exclama: Pai, se as máquinas não têm força suficiente, vou emprestar-lhes o meu cavalo de balanço para ajudá-las. Ultimamente nós também temos tido a oferta de um bom número de cavalos de balanço. Eles prometem muito, mas não têm feito muita coisa concreta. Eu creio que seu efeito seja mais para o mal do que para o bem. Ele só tem levado as pessoas à crítica e tem-nas conduzido igualmente para fora dos locais de oração, nos quais outrora eles se congregavam com prazer. Novos brinquedos têm sido apresentados, e as pessoas, depois de os contemplarem por alguns momentos, logo se dirigem às outras lojas do gênero. Essas novidades vãs não têm feito bem algum, nem jamais farão enquanto o mundo existir. A palavra de Deus tem sido suficiente para interessar e abençoar a alma humana ao longo dos tempos. As novidades, todavia, rapidamente perecerão. Certamente, pode dizer alguém: nós precisamos acrescentar as nossas próprias ideias. Meu irmão, você pode pensar de todas as maneiras possíveis. No entanto, os pensamentos de Deus são melhores que os seus. Você pode revelar bons pensamentos, tal como as árvores no outono lançam suas folhas. Há, no entanto, um que conhece mais acerca dos seus pensamentos do que você mesmo, e ele acha que os mesmos valem bem pouco. Lemos que o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãs. Salmos capítulo 94, versículo 11. Seria completamente absurdo comparar os nossos pensamentos com os grandes pensamentos de Deus. Você acenderia uma vela para iluminar o sol? Ou usaria o seu nada para contemplar o todo eterno? É melhor estarmos silenciosos perante o Senhor do que imaginarmos poder acrescentar algo ao que ele disse. A palavra do Senhor está
para as concepções humanas como um jardim para um deserto. Se, ao nos abrigarmos no jardim do livro sagrado, estamos na terra que mana leite e mel, por que acrescentar-lhe a areia do deserto? Procurem não tirar nada do livro perfeito, não o alterem, e que ele sirva à sua pregação segundo a proporção da sua fé. Aquilo que é digno da revelação de Deus é digno de nossa pregação. Ou é que não sou digno de pregá-la, mas isso é mais uma razão para eu desejar fazê-lo. O homem viverá de toda a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Toda a palavra de Deus é pura, e Deus é escudo para os que nele confiam. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Devemos deixar toda a verdade revelada manifestar-se no tempo apropriado. Não busquemos assunto em qualquer outro lugar com tão imensa vastidão. Não haverá necessidade de assim procedermos. Como uma verdade tão gloriosa para pregarmos, será grande perversidade se não a aproveitarmos. Já testamos a adaptação de toda essa provisão à nossa luta, e podemos dizer: as armas do nosso arsenal são as melhores, porquanto já utilizamos e chegamos a essa conclusão. Alguns de vocês, jovens irmãos, só puderam testar as Escrituras um pouco, mas alguns de nós, que já estamos ficando grisalhos, podemos assegurar-lhes que temos posto à prova a palavra, tal como a prata é provada num forno de barro, e ela tem passado em todos os testes, até mesmo 70 vezes 7. A palavra de Deus tem suportado firmemente mais críticas do que as melhores teorias filosóficas ou científicas e tem sobrevivido a todas as provas. Como disse um teólogo, quando morrerem aqueles que atacam a palavra de Deus, os sermões de seus funerais serão baseados nessa mesma palavra. Nenhum versículo será omitido, desde a primeira página de Gênesis até a última de Apocalipse. Alguns de nós têm vivido duramente muitos anos em conflito diário, pondo à prova a palavra de Deus, e com toda honestidade, podemos dar-lhe a certeza de que ela é a mesma em qualquer emergência. Depois de usarmos esta espada de 2 gumes sobre duras crostas e escudos de bronze, veremos que não haverá nela nenhum vestígio de lesão. Não se parte nem se torna áspera a nossa luta. Ela poderia despedaçar o próprio inimigo, do cimo da cabeça à ponta dos pés, e, no entanto, ficaria completamente intacta. Ainda hoje, ela continua a ser exatamente a mesma palavra, tão poderosa quanto foi nas mãos de nosso Senhor Jesus. Ela nos fortalece quando nos lembramos das muitas almas já conquistadas através da espada do Espírito. Alguém conhece ou já ouviu falar sobre alguma conversão provocada por qualquer outra doutrina, senão a que está na palavra? Gostaria de ter um catálogo contendo uma lista das conversões conseguidas pela teologia moderna. Eu adquiriria um exemplar de tal obra. Não sei o que poderia fazer com ela, depois de tê-la lido, mas pelo menos aumentaria a sua venda em um exemplar, só para ver o que os progressistas religiosos fingem ter feito. Conversões por meio da doutrina da restauração universal, conversões por meio da doutrina da inspiração duvidosa, conversões ao amor de Deus e à fé em Cristo, por ouvirem que a morte do Salvador foi apenas a consumação de um grande exemplo, e não um sacrifício de substituição. Conversões através do Evangelho que não tem nada do Evangelho. Eles dizem: as maravilhas nunca acabarão. Mas tais maravilhas nunca começaram. Deixe que eles falem de mudanças de coração efetuadas dessa maneira e verifiquem-na quando tiverem oportunidade. Então talvez possamos considerar se valerá a pena abandonar essa palavra que temos experimentado em centenas, em milhares de casos, e que sempre reputamos como eficaz para a salvação. Nós sabemos por que razão eles veem com desprezo as conversões. Elas são como uvas que tais raposas não podem alcançar, e por isso dizem que estão verdes.
visto que acreditamos no novo nascimento e esperamos vê-lo em milhares de almas. Nós devemos apegar-nos à palavra da verdade, através da qual o Espírito Santo opera a regeneração. Assim, na nossa luta devemos ter sempre a velha arma, a espada do Espírito, enquanto não se encontra outra melhor. Dei-me essa arma, não há outra igual. É presentemente o nosso veredito. Quantas vezes já constatamos que a palavra é eficaz na consolação? Como um irmão se referiu em oração, é, de fato, difícil lidar com o coração quebrantados. Como eu próprio me tenho sentido tolo quando tento fazer alguém sair do castelo do gigante desespero. Como é difícil levar o abatido à esperança. Como tenho tentado ganhar almas pelas artes que me são conhecidas. Mas quando o meu objetivo parece estar quase alcançado, logo essas almas caem de novo no abismo. Tenho conseguido tirá-las dessa situação várias vezes, mas depois tenho de começar tudo novamente. O pecador condenado usa todas as espécies de argumento para provar que não pode ser salvo. As invenções dos desanimados são tantas quanto os conselhos de autoconfiança. Nenhuma luz consegue penetrar na escura cela da dúvida, a não ser que passe pela janela da palavra divina. Nas Escrituras, há um bálsamo para todas as feridas e um remédio para todas as dores. Oh, como é maravilhoso o poder das Escrituras para criar a esperança na alma desesperada e para trazer luz eterna às trevas que escurecem o mais íntimo da alma. Muitas vezes temos experimentado a palavra do Senhor como sendo a taça da consolação, e ela nunca deixou de confortar o abatido. Nós sabemos o que dizemos, porque temos testemunhado as bênçãos. As Escrituras da verdade, aplicada pelo Espírito Santo, têm trazido paz e alegria àqueles que estavam na escuridão e no vale da sombra da morte. Nós também temos observado como a palavra é excelente para a edificação, para edificar os crentes e para produzir almas retas, santas e úteis. Em nossos dias, há sempre alguém a falar-nos do lado ético do Evangelho. Tenho dó daqueles para quem isso constitui uma novidade. Eles ainda não tinham descoberto isso? Nós sempre temos tratado do lado ético do Evangelho. Na verdade, achamos o Evangelho totalmente ético. Não há uma doutrina verdadeira que não tenha produzido boas obras. Payson afirmou sabiamente: se há na Bíblia algum fato, ou alguma doutrina ou promessa que não tenha causado um efeito prático no seu temperamento ou no seu comportamento, fique ciente de que você não creu nisso verdadeiramente. Todos os ensinamentos das Escrituras têm o seu objetivo e os seus resultados práticos. E o que temos para dizer, não por invenção nossa, mas por simples bom senso, é que se temos tido menos fruto da árvore do que poderíamos desejar, não chegaremos mesmo a ter fruto algum, se a árvore desaparecer e se as raízes forem arrancadas. A verdadeira raiz da santidade está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e se ela for arrancada, tendo em vista uma maior abundância de frutos, cometeremos a maior loucura. Temos observado uma moralidade admirável, uma integridade firme, uma doce pureza, e o que é mais importante, uma santidade fiel, todas produzidas pelas doutrinas da graça. Vemos consagração de vida, calma resignação na hora do sofrimento, confiança alegre em relação à morte. Vemos estes frutos não só em algumas ocasiões, mas vemo-lo como o resultado geral da fé inteligente nos ensinamentos da Escritura. Não podemos deixar de ficar maravilhados com os efeitos santos produzidos pelo antigo Evangelho. Ainda que estejamos habituados a vê-lo frequentemente, nunca perde o seu encanto. Temos visto homens e mulheres entregarem-se a Cristo e viverem para Ele de uma maneira tal que tem levado os corações a curvarem-se em adoração ao Deus da graça. Só podemos dizer, este tem de ser um evangelho verdadeiro para produzir vidas como essas. Se não temos falado tanto acerca de ética, como alguns, é porque nos lembramos daquele velho ditado falado por pessoas do campo.
Vá a tal lugar para ouvir falar de boas obras, mas vá a outro para observá-las. Muita conversa, poucas obras. Muita fumaça, pouco fogo. Alguns têm pregado boas obras e só afastam as pessoas, enquanto outros têm pregado a graça e o grande amor de Deus, de tal maneira que os pecadores têm se tornado santos, e santos carregados de frutos, como galhos vergados pelo peso para louvor e glória de Deus. Tendo visto a colheita resultante de nossa semente, não vamos modificá-la segundo os ditames desta época cheias de capricho, mas acima de tudo, temos visto e experimentado a eficácia da palavra de Deus quando estamos junto à cama dos doentes. Preguem aquilo que leve os homens a enfrentarem a morte sem medo, e vocês estarão pregando apenas o Evangelho. Irmãos, nós nos revestimos daquilo que Deus nos proporcionou no arsenal da Escritura inspirada, porquanto todas as armas que ela contém têm sido experimentadas e provadas de muitas maneiras, e nunca se estragou qualquer parte de nossa armadura. Além disso, devemos praticar a palavra de Deus, porquanto temos tido a experiência do seu poder dentro de nós próprios. Certamente não se passou tanto tempo para vocês terem esquecido como a palavra de Deus, qual martelo, quebrou seus corações endurecidos e humilhou as obstinadas vontades de vocês. Através da palavra do Senhor, vocês foram levados à cruz e aliviados pelo sacrifício. Essa palavra implantou em vocês uma nova vida, e quando, pela primeira vez, souberam que eram filhos de Deus, sentiram o grandioso poder do Evangelho recebido pela fé. O Espírito Santo ortogou-lhes a salvação através das Sagradas Escrituras. Estou certo que atribuem à sua conversão a influência da palavra do Senhor, pois é a única, perfeita na conversão da alma. Qualquer que tenha sido o homem que lhes falou a respeito dela, ou qualquer que tenha sido o livro no qual a palavra foi lida, não foi a palavra do homem, nem o pensamento do homem sobre a palavra de Deus, mas a própria palavra que lhes fez conhecer a salvação no Senhor Jesus. Não foi a razão humana, nem a força da eloquência, nem o poder da persuasão moral, mas a onipotência do Espírito, aplicada à própria palavra que lhes deu descanso, paz e alegria através do crer. Nós próprios somos troféus do poder da espada do Espírito. O Espírito Santo nos leva triunfantes a qualquer lugar, voluntariamente dominados por sua graça. Não deixem que ninguém se admire do fato de vocês serem submissos a Ele. Quantas vezes, desde a conversão, têm as Sagradas Escrituras sido tudo para vocês? Todos têm tido momentos de desânimo, suponho, mas não têm sido reanimados em cada um desses momentos pela preciosa promessa daquele que é fiel? Uma passagem das Escrituras, ancorada no coração do homem, rapidamente leva o coração enfraquecido à ação poderosa.